Esse podcast é para profissionais que buscam contribuir com a governança da organização. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Orenharte Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Eu sou a Candice Fernandes. E eu, Yuri Capi. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está ouvindo a gente, né, Moniz? Temos convidados hoje, né? Temos convidados. No estúdio! Todo episódio tem convidado, é um episódio feliz. Feliz, é. Sabe por quê? Porque a gente pode inventar menos e tem alguém pra falar. A gente pode fazer qualquer pergunta difícil, não é a gente que vai responder, a gente só vai comentar. Muito legal. Mas eu queria agradecer muito a Candice e ao Yuri que estão aqui. Ambos são do Celint, né? Sim. Que eu vou pedir para vocês, para um dos dois, falar quem que é o Celint pra gente. E hoje, só para o nosso ouvinte não pegar no meu pé, a gente vai falar de governança corporativa, tá? Prometemos ir até o tema e não fazer piadas ruins. Mentira, vai ter muita piada ruim. Infelizmente. Então, Monize, ou felizmente, a Monize, né? Não sei. detesta as piadas ruins, mas é minha especialidade. Explica, Yuri ou Candice, vocês decidam aí. O que é o Celint? Bom, o Celint é uma escola de governança e uma consultoria em governança, né? Ou seja, se você quiser implantar governança na sua empresa, é o Celint que dá pra procurar, é isso? Chama o Celint. Ah, então tá bom. O Vanderlei Passarella curtiu isso, apareceu lá. Pra quem não lembra, a gente gravou já com o Vanderlei Passarella, que também é do Celint. O Celint patrocina a gente, são algumas centenas de milhares de dólares que eles pagam para poder vir aqui e gravar. Acontece. Se você quiser patrocinar centenas de milhares de dólares para vir participar do QualiCast, entendeu? Barack Obama quis vir, eu não deixei, porque eu não queria me ver com política. Então, assim, eu dou uma segurada, mas pessoas que trabalham em governança podem. Mas brincadeiras à parte, o Vanderlei Passarella já gravou com a gente, né? Foi o episódio 102. 102. Isso. Né? Onde ele falou um pouquinho sobre governança. Como começar, né? Inclusive, se você não ouviu o episódio 102, é importante que você ouça ele antes de ouvir esse. Para o podcast agora e vai lá ouvir o episódio 102, depois vem pra esse, que é uma continuação, né? E o que você pode fazer também é depois comparar aí no LinkedIn do Vanderlei e falar que você gostou mais do Yuri e da Candice. Essa é uma boa ideia, porque ele é o presidente do conselho, o Yuri é o CEO, e nada como você implantar intriga na vida dos outros, né? Poucas coisas são mais legais do Mas que intriga com governança. Com governança, é isso aí. Então. Mas falando sério, a gente vai falar de governança corporativa. Eu não posso sair do tema se as pessoas me matam, né, Moniz? Você tá bem, Moniz? Com certeza. Eu tô ótima. Então tá bom, Moniz tá sempre ótima e é sempre mentira, porque tá sempre com trabalho até aqui, coitado. Sempre pensando no próximo projeto depois do QualiCast. Sempre mas tá tudo bem. Assim, com a corda aqui, né? Tem que falar meio estrangulado, né? Com a corda no pescoço. Mas então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre governança, boas práticas de governança, né? Aquilo que a gente tem que ter para conseguir colocar uma governança corporativa que funcione na empresa, né? Eu acho que antes da gente entrar no tema, eu queria pedir para vocês, eu vou pedir agora para Candice, né, Yuri, para você ser mais gentil, vamos deixar as damas, para Candice explicar para o nosso ouvinte que caiu meio de paraquedas, que, mas eu sou da área de qualidade, cara. O que tem a ver governança comigo? Não tem nada a ver comigo. O que é isso, governança? Explica pra gente, o que é governança corporativa, Candice, rapidinho. Governança corporativa, na verdade, independente do que automaticamente a gente vai pensar de compliance, de corrupção, ela tem a característica de estar olhando para perenidade, para longevidade, para um planejamento de longo prazo, obviamente, com essa visão, trazendo para a empresa melhores práticas, processos e de verdade, trazendo governo. É diferente de gestão. É aí que eu ia pegar quando você trouxe. Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão, porque o cara fala assim, poxa, mas aqui a gente já tem a alta direção, né? E a alta direção é um corpo de executivos, ou um executivo, ou diretores, que cuidam da gestão do negócio. Quando a gente está falando de governança, a gente está olhando para a perenidade do negócio ao longo do tempo. Isso, a gente está falando daquilo que é importante, mas não necessariamente urgente, precisa de um planejamento. O dia a dia, que é o importante ou não tão importante, mas é do dia a dia e é urgente, tem que ser olhado pela gestão. Muito legal. A governança
quanto melhor ela vai ficando, menos ela interfere na gestão. Ela está sempre com aquele olhar de futuro, com um olhar de planejamento para frente. Muito legal. E uma das coisas que a gente estava conversando hoje, a gente está falando de governança aqui na ForLogic nesses 2 dias, por isso que eu consegui capturar os dois e trazer para cá. Eu, na verdade, eu escondi a chave do carro deles e só vou embora depois de gravar o podcast. Tipo Pokémon, né? Capturar. Eu joguei meu Pokémon, pega os dois. Eu não te contei, mas ele escondeu a chave do carro e tirou o adesivo do Fluminense. Não. A gente tá falando isso porque a Candice, ela consegue torcer pro Botafogo. Botafoguenses, mandem áudio pra gente. É um time que me faz feliz porque eu tô acostumada com aquilo que acontece. Aquele sofrimento todo. Não é sofrimento, é o dia a dia, quando ganha é uma felicidade ímpar. Todo ano acontece uma vez, né? Mas não vamos entrar no futebol aqui. Vamos lá. Governança. E uma coisa legal que a gente tava falando de governança aqui dentro, e até que a gente trouxe a diferença pra gestão, e as pessoas perguntaram hoje aqui num dos eventos do Excelente aqui dentro da ForLogic, que a gente tá fazendo um evento de educação sobre governança, porque a gente tem um processo de governança aqui. As pessoas perguntaram, mas os conselheiros, eles desenham a estratégia? E foi até eu pedi para responder a questão, né? Porque eu falei, os conselheiros direcionam a estratégia. É óbvio que eles podem, junto com o time de gestão, desenhar alguns pedaços dela, mas eles não são responsáveis por executar a estratégia, nem por determinar a estratégia ipsis literis. Eles são responsáveis por direcionar essa estratégia junto com guardiões, isso, acompanhar e colaborar. Isso, muito bom. Eu gosto muito dessa palavra guardião. Sim, é muito legal. Super bem. Porque eles cuidam para que a estratégia que foi decidida seja seguida. E é disso que a gente vai falar hoje, falar de boas práticas de governança corporativa. Você que está ouvindo a gente pode pensar, mas a minha empresa não tem governança. Azar o seu. Não, mentira. É um bom motivo para você ouvir, entender e pode vir a ter. A gente vai falar mais disso hoje, qual que é esse movimento de governança que existe não só no Brasil, mas no mundo todo, e os benefícios que a gente já falou lá com o Vanderlei. Vale a pena ouvir o podcast 102, mas a gente vai passar de novo alguns bons benefícios que a gente vai ter falando de governança. Beleza? É isso, Muniz? É isso. Podemos ir então para mensagem de ouvinte, né, Muniz? Tem mensagem hoje? Temos mensagem, infelizmente não é de áudio, viu, Jason? Então tá bom. Então, logo nesse episódio que eu ia dar um carro para quem mandasse o áudio. Mas como não teve, então nós não vamos fazer isso. Era minha... Você ia dar o carro da Candice, né? Ia dar o carro da Candice. Não, mas já que não veio o áudio, fica tranquilo, você pode voltar dirigindo. Não vamos dar o seu carro. Qual que é a mensagem, Moniz? Vamos lá, essa mensagem aqui eu peguei do LinkedIn. Foi sobre o podcast 112, o episódio 112, que a gente falava sobre o cliente e a qualidade. O Alan falou assim, muito bacana, apesar de eu não ter atuado diretamente com a ISO 9000 e derivados, atuei com a TS 16949, a qual estabelece regras tão claras quanto a ISO 9000 e derivadas, mas talvez com um pouquinho mais de complexidade. Parabéns pelo tema abordado, vejo vocês como pioneiros nessa tratativa e disseminação da cultura. Muito bom o conteúdo, um abração a vocês dois e sucesso nessa jornada. A qualidade sempre estará na linha de frente. Parabéns! Olha, tá vendo que legal o comentário? E qualidade conversa com governança, Conversa com governança. Uma coisa importante para falar da mensagem do Alan aqui, que ele fala que a qualidade sempre vai estar na linha de frente. E ele falou de uma outra ISO aqui, que é 16949, né? Que é a famosa TS, né? Que o pessoal chama da automobilística, né? É a norma do setor automobilístico. E, Alan, você não vai ganhar os stickers, né? Mas muito obrigado por comentar. E eu concordo com você 1000%. A qualidade sempre vai estar na linha de frente. E quando a gente não tem qualidade, a gente perde a oportunidade de gerar mais valor na ponta. E quando a gente gera menos valor na ponta, a gente ganha menos dinheiro. Eu sempre gosto de fazer essa analogia com o dinheiro, porque ver se os caras entendem, né? Porque se falar de qualidade só, ele não entende. E, se o cara quiser ganhar aqueles fabulosos stickers e uma carta maravilhosa, como eles faz à mão, pra mandar pra vocês, qual que é o... É mentira, não vai à mão, mas vai sim, tá? Mas você vai ganhar stickers. Qual o número que ele manda o áudio pra ganhar os stickers? Para 43 99822 0077. Então tá bom. E Alan não ganhou os stickers. Quem sabe vocês ganham, vocês estão participando do Qualicast com a gente. Vamos ver se eles vão bem. Se eles forem bem até o final, vocês podem ganhar os stickers. Calma, a gente vai avaliar perto do final. Que a gente é um podcast de qualidade. E quando a gente fala de qualidade, tem que falar de requisito. E o requisito é mandar áudio e tocar no Qualicast. Então,
Infelizmente o Alano mandou áudio, né? Não tocou no Qualicast, ele não ganha stickers. E Alan, você que vai chorar no banho hoje, mas não se preocupe. Que manda áudio, quem Chorar no sabe banho. você vai ganhar. Quem sabe, porque a gente lançou mensagem, a gente costuma não repetir, né? Mas vamos falar então, Maurício, quem é que banca a fortuna incalculável que a gente pagou pros caras do Celint vir gravar com a gente aqui? Vamos lá. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Gosto muito desse solo, sabia? A gente tem que mexer na vinheta, mas esse solo é muito legal. Vamos falar de governança e eu queria, antes da gente entrar no assunto de governança, a gente acabou falando que vocês são do Celint, né? Apresentei a Candice e o Yuri, mas a gente acabou não dando um background de vocês, né? O que vocês fazem da vida? Vocês não são só legais e trabalham com governança desde sempre. Vocês têm uma história aí por trás de onde vocês chegaram até a governança. Acho que seria legal para o nosso ouvinte entender quem que é a Candice, quem é o Yuri. Rapidinho, onde você já trabalhou e o que você já fez, até vir trabalhar com governança aqui no Celint, né? Que é onde paga melhor, a gente sabe, né, Yuri? O Vanderlei Passarella tem muito dinheiro. Ele despeja carriolas de dólares em cima de vocês todo mês. Então, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho da tua história, de onde vocês vieram e a gente vai entrar no tema governança aqui. Bacana, então vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico, né? Atuei basicamente em 3 indústrias no Brasil, né? Na Iochpe Maxion, na Ambev e na Embraer, né? Em cada uma dessas indústrias eu tive contato com os mecanismos da governança, a gente pode explorar bastante esse assunto aqui, né? E finalmente na Embraer foi onde eu fiz o maior desenvolvimento na questão da governança, né? E foi a indústria onde eu escolhi, após deixar a posição de CEO, né, e do mundo corporativo, e ingressar no mundo do conselho, né. Bom, além dessas questões de por onde eu passei, né, além de formado em engenheiro mecânico, tenho uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, uma especialização em gestão de projetos pela UFES, segurança do trabalho pela Unesp, né, sou mestrando em governança pela FMU e a Federal de São Paulo, né, e hoje eu fiz todo o meu desenvolvimento teórico em governança junto ao Celint, né, com uma primeira formação em governança, depois de uma certificação em governança. Em paralelo, eu fiz um estudo de governança na Governance Solution do Canadá, como um conselheiro de administração internacional, né? E hoje atuo como CEO do Celint e sócio do Celint, né? Parceiro aqui da Candice, né? Expert aqui em recursos humanos. Muito bom, muito bom. E ele nunca fala que ele morou 10 anos na China, que ele foi CEO da Embraer fora do Brasil, né? Ele não fala essas coisas, né? Ele é humilde, né? Ele é fofo. Parece muito Jason, né? Parece que não é nada e fala que faz tudo, né? Mas olha lá, Celint, apresente-se você, Celint. Já falamos muito do Yuri, vai. Já me deu inveja. Tirem esse homem daqui. Vamos embora. Na verdade, minha formação primeira é em Direito, então trabalhei bastante tempo advogando como professora universitária. Fui para 13 anos aí fora do Brasil, não por minha culpa, culpa do marido acompanhando a carreira dele. Foi onde eu comecei a entender também um pouco de governança e praticar isso até nos Estados Unidos, e com voluntariado e com organizações aí sem fins lucrativos. Quando eu voltei para o Brasil, fiz uma transição de carreira, passei a trabalhar com carreiras, passei a trabalhar com altos executivos. Não vou citar todas as minhas formações, porque eu vou ganhar de vocês. Aí, Yuri, então, não vou citar todas, mas ao final também busquei essa formação de governança junto ao Celint, e hoje também sou conselheira consultiva em 3 empresas, sou diretora de operações da Estado, que é uma empresa da GI Group. Quer dizer, é uma coisa bacana, a gente poder trazer para dentro do que a gente desenvolve no Celint expertises diferentes e
vidas, experiências diferentes, porque isso agrega muito para a governança, ao final das contas, né? E é muito legal que a gente está fazendo um trabalho com o Celente aqui, eu posso falar enquanto... E é legal falar que ela ganha de você nas formações. Engraçado, a gente não pode falar que a gente perde todo mundo, né, Marina? Mas não, deixa menos quieto. A gente gravou mais podcast do que eles, né? Vamos falar assim, a gente gravou mais podcast que vocês. Vocês estão super à vontade, a gente aqui... Então, tudo meio quadrado. Durão aqui. Então, mas uma coisa legal que você trouxe a história da formação, e é legal começar falando disso para quem está pensando em montar um conselho de administração, um conselho consultivo. Vamos falar disso também, né? A gente falou disso com o Vanderlei, a diferença do conselho consultivo para um conselho de administração, mas o que importa é um conselho, né, para sua empresa, da importância da diversidade da formação e das experiências, né? No diálogo que a gente estava tendo antes aqui no treinamento, era muito visível o entrelace de conhecimento de vocês ao dar exemplos, ao falar de experiências, né? Então, essa diversidade do conselho, primeiro, acho que a primeira boa prática que a gente poderia trazer aqui, Yuri, vamos ver se eu entendi. Quando eu for montar um conselho na minha empresa, eu tenho que chamar todos os meus amigos, é isso? Não, Candice, estou decepcionado agora. Eu tô levantando a bola pra vocês, Para vocês que estão ouvindo a gente passou a manhã inteira ensinando governança para esses dois. A gente passou a manhã inteira ensinando governança para esses dois aqui e ele tomou pão na prova, né? Eu sou formado no Celente, é o que você fala. Não foi o Celente que profissionou isso. Alguma coisa aqui em Cornélio Procópio te mudou, te desvirtuou do conceito. O Jason veio bêbado gravar o podcast. Não, mas a verdade é que quando a gente fala de governança, é muito importante a gente falar de diversidade, mas falar de independência, né? Porque o conselheiro consultivo, ele também vai estar ali para provocar e levar a empresa como um todo a refletir sobre próximos passos, e para isso ele precisa ter uma independência. Uhum. E, obviamente, ele tem que ter uma diversidade de conhecimento, de experiência, de coisas que deram certo, que deram errado, porque isso agrega valor. É isso aí. Então, uma coisa, quando você traz isso, então, até a brincadeira que eu fiz, né, de os meus amigos, poxa, primeiro que a diversidade vai ser baixa, né? É porque, poxa, é um ciclo de convívio, né? E é importante que foi uma coisa até que ele trouxe no treinamento, né? Que é a diversidade, não só a diversidade de gênero, pessoa, de né? cor, Tal, de classe, mas a né? diversidade de ideia. De e daí, ideias. quando você tem essa conexão com amigos, geralmente você se aproxima ou anda junto com pessoas que pensam parecido com Pelo você. menos tô na mesma bolha, né, Moniz? Ou que tem a mesma direção, né? E aí essa diversidade, quando você tem outras pessoas, você ganha pluralidade Muniz, tá de as palavras difíceis, ideias. hein? Você viu? Tô gastando, Tá né? gastando, essa menina Orgulhoso, a Moniz pegou tudo direito. E ó, tô melhor. Achamos mais alguém pra falar mal de mim, gente. Parabéns. Dá o telefone dele pra minha sogra. Vamos lá, vamos continuar. Fazer um boneco do jeito pra malhar o Judas. Quando é que é o dia? Mas voltando, Yuri, e eu só queria puxar mais um assunto que é muito legal que a Mo trouxe, da história da diversidade, né? Que a gente tava falando de ideias. E a Candice bateu num ponto que quando você traz amigos pra participar do conselho, você também não vai ter que a independência. Pensa, eu vou trazer meus amigos aqui. É óbvio que vai acontecer. Poxa, eu não posso falar isso pro Jesus. Ele vai ficar chateado. Poxa, eu não posso... Então, o lance da independência, a gente brincou de trazer os amigos, né? Aqui no nosso processo de escolha dos conselheiros, eu tenho várias pessoas que teriam condições, totais de serem conselheiros da ForLogic, né? Que talvez seria até mais barato para mim. Talvez o cara que seria ótimo tê-lo como conselheiro, mas que tem um problema. Essa independência vai ficar prejudicada, porque são pessoas do meu convívio, são meus amigos, são pessoas muito bem-sucedidas, mas que a gente perde na independência, né? Então foi até um aspecto que a gente conversou, né, Yuri, de buscar uma boa prática, além da diversidade, é independência, né? Então, faz sentido essa primeira boa prática, né? Faz sentido, vamos lá. Até para a gente desmistificar um pouco essa questão da independência, né? Um conselho consultivo, vamos falar de um conselho da ForLogic, por exemplo, ele já é formado por 3 sócios. Por si só, a dependência ela já está presente, né? Então, na evolução desse conselho com outras pessoas, é bom que você traga o caráter da independência, né? Para poder mesclar naquele ambiente que já tem uma dependência, né?
E vamos lá, né? Mas o ponto não é só esse da questão da dependência ou da dependência, né? Primeiro nós enquanto Celint, no processo de avaliação de implantação de conselho numa empresa, a gente tem que identificar, né, dentro do nosso processo, quantas pessoas são necessárias no conselho e qual é a característica dessas pessoas no conselho, muito em função daquilo que a indústria ou que a empresa ela pensa de futuro, né? Nesse momento que a gente faz as concatenizações das variáveis, que a gente define o nível de independência e quantos conselheiros vão ter, né? Então, a gente tem vários exemplos caseiros, inclusive. A gente falou hoje de manhã na conversa a importância do conselheiro independente numa conversa de conselho, porque ele entra com uma característica de independência que ele não tem nada a ver com o assunto do ponto de vista do conflito da agência, né? E ele dá uma orientação muito melhor para o conselho no rumo do processo de tomada. Até porque as pessoas que participam do conselho, sócios no caso, né, que estão no conselho, eles já vêm com as paixões, já vêm com os afetos de dentro do negócio. E já vem com viés. Com viés. Um conselheiro independente, ele vai te perguntar algumas coisas que você acha que não precisa mais trazer ou tocar, e é aquele momento que você fala, nossa, mudou a resposta e eu não me dei conta. Isso não era assim, agora é, né? Então, a gente tá falando disso para você que tá ouvindo sobre governança, tá falando, Jason, mas onde que tá esse conselho? A minha empresa não tem. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Tá falando de boas práticas de governança corporativa. Muitas vezes, não é que a empresa não tem uma governança, ela tem uma governança que ela não tem estabelecido, muitas vezes é um conselho, né? Ela é governada de alguma maneira, muitas vezes pela própria gestão. É legal falar isso, porque se não parece, uma empresa é desgovernada. A gente tá falando isso. Eu tenho uma desgovernança corporativa. Não é isso. É que muitas vezes você não tem... Putz, os caras vão odiar a gente, eles sempre me odeiam, né? Essa nem precisa implantar, né? Desgovernança. O desgoverno corporativo está implantado aqui. Esse é um produto de vocês? Não. Esse não. Deus me livre. O produto, esse é só o Jason mesmo. Então, mas o ponto existe uma governança, né? Talvez você não tenha um conselho formalizado ainda, talvez você não tenha outras práticas de governança. Então, a primeira prática legal que a gente pode falar é de ter um conselho que seja independente, né? Que foi o que o Candice trouxe, e que também tenha alguma diversidade, né? Acho que a Bonis bateu bem legal. A diversidade, claro, se a gente tiver uma diversidade também de gênero, de raças, de credos, é super legal, mas a mais difícil de se aceitar é de ideias. Sim. Eu costumo dizer, cara, eu não tenho... Eu sinto com todo mundo pra falar de tudo. Agora, quando o cara discorda de mim, eu fico chateado. Você entendeu? Assim, é mais difícil, mas né? Aí é uma das grandes características de conselho, né, Yuri? A gente trazer consenso de conflito. O conflito é bom, o conflito de ideias é muito bom, porque ele traz inovação. Desde que, ao final, se chegue num consenso que pode não estar nem em nenhuma ideia propriamente, mas algo que surgiu dali. É muito legal falar disso. Então, só pra gente encadeando as boas práticas, a segunda prática que a gente tá falando aqui é explorar o conflito para chegar ao consenso, né? Essa é uma das coisas que a gente bate muito aqui na ForLogic, até quando a gente começou o trabalho com vocês do Celint. Eu não sei se foi comum. Vieram falar de consenso, eu falei, a gente faz consenso e a gente pratica consenso para quase tudo aqui. Entendeu? E quando não dá consenso, eu obrigo o consenso. Não, mentira, não pode, isso não é consenso, né? Mas a gente sempre busca consenso. Então, a segunda prática legal é a gente estabelecer consenso, né? E quando a gente fala de conselhos consultivos, o nosso ouvinte pode estar pensando, qual que é a diferença de um conselho consultivo para um conselho de administração? Acho que é legal, Yuri, você falar um pouquinho disso, da diferença de um para o outro, porque só para tirar essa dúvida, senão o cara vai falar, poxa, eu tenho que ter um conselho de administração na minha empresa para eu ter governança? Como que é isso? Então vamos lá, isso aqui é um ponto bom, né? E sempre aparece nas conversas, né? Vamos falar das estatísticas que a Candice trouxe na conversa hoje de manhã, né? Então, 76% do PIB brasileiro está nas indústrias que são de capital fechado, né? São as indústrias das empresas familiares, das empresas de um único sócio, das empresas de múltiplos sócios, mas que não estão listadas na Bolsa, né? Então a diferença desse PIB está na Bolsa, mas ele se resume a 400 empresas, né? Essas empresas que estão na Bolsa, Jason, né? Por princípio elas têm que ter conselho de administração.
As que não estão na Bolsa, né, se o estatuto não as obriga, né, como por exemplo as cooperativas de créditos, as cooperativas de saúde e tudo mais, né, elas devem ir em direção ao conselho consultivo. Né? E aí tem uma diferença na questão das obrigações. Do ponto de vista do modus operandi, da atuação, dos ritos da governança, elas são praticamente iguais, o conselho de administração e o conselho consultivo. Mas o conselho de administração ele tem uma figura chamada responsabilidade fiduciária, porque o conselheiro desse ambiente é um conselheiro que toma a decisão. Né? Um conselheiro no ambiente do conselho consultivo, ele sugere, ele aconselha, ele orienta, né? E dentro daquele ambiente busca-se o consenso. E no processo decisório do conselho consultivo está na mão do CEO. Uma coisa legal, a gente fala que o conselho de administração tem a caneta na mão. É o famoso, né, publica-se, cumpra-se, né? Vai ser assim, a gente decidiu e acabou, agora você não tem que fazer. O conselho consultivo, ele recomenda, depois do consenso, a ação, a direção, principalmente direção, ó, vamos por aqui. Né? Então, e é legal falar disso, que você deu um número super interessante, só para o nosso ouvinte entender. O Yuri falou que 76% das empresas, aproximadamente, do PIB do Brasil está na mão de empresas que não estão na Bolsa. Ou seja, então ele está falando que mais ou menos 24% do PIB está na mão de 400 empresas. Agora vamos tirar isso de lado e pensar que tem 76% que não está. Só que quantas empresas são esses 76%? São milhares, entendeu? Porque são pequenas, médias empresas, muitas empresas familiares ou empresas de grupo multifamiliar, que geram 76% do PIB. Só que não são 800 empresas, 1.000 empresas, são dezenas, são centenas de milhares de empresas, né? Mais um dado, Jason, emprega 90% da mão de obra de carteira do país. Então, a quantidade de gente, a quantidade de empresas que podem buscar um conselho consultivo. Lembrando, elas podem buscar um conselho de administração, mas não faz muito sentido. Né? O sentido natural é buscar um conselho consultivo, até porque ele é muito mais econômico do ponto de vista financeiro do que um conselho de administração. E a gente tem aquela figura do fundador que às vezes ainda precisa de uma adaptação para ir soltando um pouco. Isso, é isso aí. O fato de que ele dá sozinho a ordem e o governo e vai compartilhar. Então é uma transição até mais fácil. É muito legal porque eu vou fazer uma pausa aqui nas recomendações de governança, né, nas boas práticas, para trazer um ponto que eu queria que vocês falassem um pouco desse movimento que a gente vê de empresas buscando governança corporativa. O nosso ouvinte que está aqui, talvez você já tenha esse movimento aí na sua empresa ou ainda não, mas por que nós aqui na ForLogic buscamos isso? Né? E foi uma decisão dos sócios, né? A Moniz faz parte do nosso time de gestão, mas ela não é uma das sócias do negócio ainda. E quando a gente definiu que a gente queria governança, era principalmente porque a gente achou assim, olha, talvez não sejam só nossas mais as boas ideias. Né? Talvez a gente tenha coisas para aprender com pessoas de mercado que vão trazer pra gente experiência que, poxa, eu não vou ter tão cedo. Um exemplo do próprio Yuri, né? Morou 10 anos na China. Como é que eu vou ter essa experiência para poder, se eu quiser entrar no governo chinês, no governo, se eu quiser entrar na China com o meu produto, como que eu vou ter? Pô, se eu quero entrar nos Estados Unidos, não é melhor trazer um conselheiro que vende lá? Chama o Yuri. Chama o Yuri, o Yuri tá vendendo. Então, mas esse é um exemplo, né? Ou se eu quiser alguém de RH, será que não é legal trazer a Candice para me ajudar com isso? Né? E vocês dois são conselheiros já de algumas empresas. E se eu quiser alguém de outra área. Então, quando a gente tomou essa decisão aqui, foi uma decisão nossa de querer expandir. Isso é uma exclusividade da ForLogic ou esse movimento tem se mostrado mais sólido? Como é que isso está no Brasil hoje? Vocês podem falar disso? Esse movimento ele é crescente no Brasil. Né? As empresas elas têm buscado muito pela implantação de governança. Né? Mas aí vocês podem estar perguntando, mas por que elas estão buscando a implantação por governança? O Jason falou de alguns gatilhos, né, que fez a ForLogic buscar governança, né? Mas tem outros gatilhos. Né? Por exemplo, o gatilho da necessidade da sucessão. Né? A Candice trouxe o exemplo, né? Aquele patriarca, né? Dono de uma organização que está lá com seus 76,
80 anos, está aqui, já se vê na necessidade de sair do negócio, né? Mas ele ainda está ali como CEO da organização. Ele precisa definir um processo de sucessão, né, dentro da organização, para que ele possa, né, deixar a operação e, por exemplo, ir para uma posição de conselho para poder continuar na gestão da organização, mas não como CEO, né? Então, a necessidade da definição do processo decisório é um dos gatilhos que as empresas buscam por governança. Para perenizar o negócio também, né? Sempre. Porque existe o risco, e acho que não é novidade aqui a gente falar aqui, o nosso ouvinte já ouviu isso em algum lugar, que a terceira geração a empresa acaba, né? Não tem aquela... Do ponto de vista estatístico é isso mesmo. É isso mesmo. Ixi, então não era uma piada, gente. Você está na terceira geração, manda currículo. Então... Foi uma verdade. Nossa, pô, não faça isso, não mande currículo, não busque governança. Você está na terceira geração. É isso aí. Uma coisa que a gente tá brincando aqui, mas que tem aquele dito, né? Que o primeiro constrói, o segundo corrói e o terceiro destrói, né? Então, assim, o que a gente tá... Quando a gente busca governança, e é óbvio que essa é uma piada jocosa, mas que tem um fundo de verdade estatístico, né? Como vocês estão colocando, e eu estudei isso no Silint. Mas tem os casos de empresas de 400 anos, de 500 anos, porque funciona, né? E não é que a empresa, que a família precisa, lembro que o Vanderlei falou muito disso, não é que a família precisa deixar o negócio. Ela pode atuar lá, mas se você tiver um processo de governança, isso é feito de uma maneira organizada, direcionada. Muitas vezes a família está no conselho, muitas vezes está num conselho de família, né? Então, muitas vezes está na operação, na gestão do negócio, mas isso é feito de uma maneira que torna a gestão profissional, né? E que garante a perenidade do negócio ao longo do tempo. Então, esses são alguns gatilhos, né, Yuri, que a gente está falando. Tem mais gatilhos, assim, eu posso avançar nessa questão, né? Um conselho que eu e Candice atuamos, que é o Conselho do Gante, né, uma organização sem fins lucrativos de Caçapava, que voltada para a educação de menores em primeiro trabalho, quando os diretores dessa ONG nos procurou para estabelecer governança, né, o objetivo deles era a questão na seguinte linha: nós temos 46 anos e atuamos dessa forma, e nós vemos que os próximos 46 anos não existirão se nós não mudarmos a forma de atuar. Então nós precisamos de um turnaround na nossa organização, né? Nós queremos continuar desenvolvendo jovens em condições de vulnerabilidade para o primeiro emprego, mas não dessa forma, né? De outra forma. Então nós precisamos de conselheiros, né, para poder nos ajudar nesse processo. No desenvolvimento da construção desse conselho, no entendimento das necessidades, a gente trouxe 3 conselheiros, né? Eu, como o chairman, o presidente desse conselho, né, com foco em estabelecer a governança na instituição, é uma governança sem fins lucrativos, aliás, é uma empresa sem fins lucrativos, que quando passa o chapéu para poder obter financiamento para os projetos, e nós fomos agora agraciados com Crianças Esperança recentemente, a contrapartida eles querem saber o nível de governança da organização. Então isso foi um dos motivos que eu estou lá enquanto governança. Temos uma outra profissional, que é a Cláudia Leite, focada nas questões de ambiente social. A Candice, com o background e expertise dela de recursos humanos, porque eles têm uma deficiência, né? E um quarto conselheiro, que é o André Douro, né, focado em digitalização, né? E vocês estão fazendo a mudança do negócio por meio do conselho, né? Por meio do conselho. Então, é legal a gente falar disso, porque olha quantos gatilhos diferentes, né? E é óbvio que se o nosso ouvinte, que é muitas vezes um profissional da qualidade, tem dificuldade para falar para o cara tratar as não conformidades, para levar esse assunto para a mesa de um diretor, não é simples. E se não houver um interesse genuíno do board, né, da alta direção, em profissionalizar, dificilmente isso vai acontecer. Mas eu queria até trazer... e por que a gente traz isso para o QualiCast? Porque o Yuri, por ser CEO da Embraer fora do Brasil, em Portugal e na China, e ele trouxe uma questão para nós hoje que foi muito legal, que eu até anotei. Ele falou, quando a gente trabalha em empresas com sistema de gestão da qualidade, como é mais fácil? Não foi isso que você disse, Yuri? Sim. Foi. Ele falou, como é mais fácil a gente trabalhar com gestão, com governança. Então você, profissional de qualidade que escuta a gente, talvez você entender um pouco sobre governança pode, num segundo momento, colocar numa empresa em que você vai ter que lidar com esse board, né? Porque muitas das coisas que a gente consome no conselho
na pauta anual do conselho, vem da gestão, né, Yuri? Não tem como descolar isso. Agora você me deu uma deixa que eu não vou largar o microfone. Pode falar. Juro pra você, né? Então, vamos lá, vamos voltar. A Candice vai empurrar ele aqui. Vai tirar da cadeira aqui, né? Senta na sua cadeirinha do Flamengo aí. Vamos voltar, é bacana fazer essa amarração de qualidade, né? Para se bater no peito e falar assim, a minha organização tem governança, a gente precisa visualizar alguns mecanismos de governança na instituição, né? Um dos mecanismos que a gente falou hoje de manhã é a presença de políticas e procedimentos. O sistema da qualidade recheia a organização de políticas e procedimentos. Deveria, né? Vamos lá, deveria. Deveria, né? Deveria. Mas nós estamos falando de coisas sérias aqui. Se você chorou quando viu essa frase, chorando se foi. Ó, não pode, hein? Deveria, mas é verdade. E não necessariamente só documentação, né? Vamos falar lá, não é? Necessariamente documento para o auditor ver, né? Documento para ser usado. Hoje, nós estamos falando com quem aqui? Isso aí. Não, a gente só tá dando... A gente tá fazendo só pessoas, a gente tá fazendo pessoas morderem a manga da camisa ouvindo a gente agora, mas tudo bem. Não, pelo amor de Deus. Mas é muito legal esse ponto que você está colocando. Desculpa a gente interromper você, Yuri, mas é porque a gente bate muito nesse podcast exatamente nisso, que a qualidade, ela pode ser auditada, mas ela não nasceu para isso, entendeu? Ela nasceu para melhorar o negócio, né? Então, continua daí. Então, você falou de política e procedimentos. Justamente, política de procedimentos. Aí faço amarração com um comentário que eu fiz contigo de manhã, né? A organização que eu liderava na China era uma organização certificada 9.000, 14, 18 e trabalhava com uma certificação, a gente estava falando da TS, né, com uma certificação para o meio automobilístico, a gente trabalhava e era influenciador de uma norma de qualidade para o meio aeronáutico no ambiente Ásia, né. E eu tinha um diretor da qualidade chamado Mauri, né, que era um cara extremamente focado nesse assunto de qualidade. E eu dizia para eles, cara, eu sou muito agradecido por você, porque todo esse arcabouço de qualidade que você traz para a organização facilita demais a nossa gestão da organização e complementa o nosso processo de governança, porque é um dos mecanismos da governança, a política de procedimento. E olha que legal, então o nosso profissional da qualidade ele pode ver que ele não vai só até a qualidade. Eu sempre falo que a qualidade está, na verdade, não sou eu que falo, está na ISO 9000 na primeira linha. A qualidade é uma decisão estratégica, ou seja, não tem como você desconectar a estratégia da qualidade. E também a qualidade é base para governança. Não tem como você ter governança no meio de uma bagunça, cara. De forma alguma. Não dá, entendeu? Não dá. Então esse é um ponto que é legal a gente bater aí. Então assim, compre o Qualiex, era isso que a gente queria dizer, né? Acabou o podcast. Eu tô monopolizando aqui, mas essa vai ser minha última fala, depois eu vou devolver o microfone para você, Candice, né? A Candice trouxe outro ponto também que eu queria amarrar. Planejamento estratégico é outro mecanismo da governança, né? E o planejamento estratégico ele desdobra a questão dos valores, missão, propósito, né? E os OKRs, os KPIs e tal. Né? Muito legal. Além das questões ainda de código de ética e conduta, né? Então você vê o arcabouço de estudo é tremendo, é imenso. E quando a gente fala de qualidade, quase tudo que você falou aqui, a gente já abordou nesse podcast. Então, não está desconectado. O que a gente tem aqui, eu queria pedir, até para a Candice falar um pouco disso, né? Você que mentora altos executivos, né, Candice? Não é fácil, né? Eu acho que aqui eu queria falar de uma outra boa prática de governança. O doninho largar o osso, né? Como é que é pro cara soltar isso? Ele é tranquilo? Ele fala assim, não pode tocar. Não é fácil. Eu gosto de fazer um paralelo com a mãe quando o filho sai de casa. Né? E não é fácil para a mãe, para o pai é um pouquinho mais fácil, mas é a mesma coisa. Como é que eu solto esse meu filho? Né? A gente solta o filho quando a gente confia que aquilo que a gente trouxe para ele de conhecimento, de educação, vai sustentá-lo. Quando é que a gente solta a empresa? Quando aquilo que a gente trouxe dentro da cultura que foi estabelecida, porque existiu uma ideia daquele fundador, daquele empreendedor, que trouxe também uma cultura e que transformou aquilo num business, e business tem que ter resultado, vamos deixar claro, né? E esse business, ele influencia a comunidade que está à volta, os colaboradores, enfim. Na hora que você consegue olhar para isso tudo e dizer, eu cheguei nesse momento onde agora eu vou trazer a governança, eu vou trazer a pintura final, para solidificar daqui a 200 anos, quando eu não estiver aqui, essa empresa vai estar aqui
Não faço a menor questão que ninguém lembre do meu nome, mas essa empresa continua performando. Entregando. E uma coisa que você está trazendo que é legal, então é meio que um contrabalanço, né? Porque eu sou o CEO da ForLogic hoje, né? E o jeito de eu garantir que a ForLogic continue existindo, enquanto eu estiver por aqui, é talvez ir para ser o presidente de um conselho, participar do conselho da ForLogic e ter um novo CEO aqui. Uhum. Porque é um jeito que eu vou estar olhando. Peraí, o que esse CEO está fazendo? Ele está continuando, ele está conseguindo, porque bem ou mal, a governança ela tem essa prerrogativa de avaliar o CEO, né? De direcionar o trabalho do CEO. Ele não é o chefe do CEO, mas ela tem que direcionar esse cara e avaliar. Se o sócio decidir, cara, esse cara tá fazendo besteira, a gente tem que trocar. Até porque quando a gente fala dessa interação do conselheiro com o CEO, vem aí a importância da gente escolher bem esse conselheiro. Quer dizer, a gente precisa trazer perfis complementares, diversos, como a gente já falou, mas que tenham experiências corporativas importantes, experiência de vida importante, porque, de novo, ninguém sabe tudo sempre. Quando a gente fala de lifelong learning, né, que é uma expressão da moda, e parece que isso é só o conhecimento acadêmico, não, o lifelong learning é o que eu vou aprendendo também no dia a dia com pessoas que sabem mais que eu de alguma coisa. O lifelong learning, lembro que o Vanderlei falou muito disso, que é você estudar para sempre, tá? Para você que tá ouvindo a gente e não sabe o que é essa expressão chique que ela falou em inglês, é ficar o resto da vida estudando. É só o que todo mundo vai ter que fazer daqui para frente. Se você não tá fazendo isso, você tá perdendo tempo. Porque... Mais do que estudar, é aprender. Aprender, perfeito. Né? Perfeito. Isso já Ishikawa já fala desde dos primórdios, né? Exatamente. Então, pelo amor de Deus, né? Seu animalzinho, você deveria estar aprendendo há muito tempo. Mas agora 20 pessoas pararam de me ouvir porque eu fui meio de animalzinho, Moniz. Foi fofinho essa. Esse foi fofinho. Eu não falei mal dos franceses ainda, será que vai dar tempo? Se pá, vai. Então assim, franceses não escutam meu podcast, porque eu falo mal deles sempre que eu posso. Entendeu? Então... Uma razão? Não sei. Fica não, sempre tem a razão, são franceses. Né? Então assim... Você vai perder bons clientes, hein? Não, então são clientes franceses, não são franceses, são clientes. Aí você me deu um gancho interessante. Quando a gente fala de governança, fala de qualidade, e junta essas duas coisas, pensa na dona de casa. Quando ela vai à feira, ela quer comprar a maçã podre ou a maçã com qualidade, e que foi produzida num ambiente controlado, com o mínimo de interferência de pesticida e etc, que faz bem para a família dela. Eu vou comprar uma roupa para o meu filho, eu quero uma roupa que venha de mão de obra escrava, ou eu quero uma... Então, a governança e a qualidade, a gente caminham juntos e a gente começa isso em casa. É interessante, nem se dá conta. Quando eu levo isso para a empresa, tem que ser exponencial. E a empresa que mostra para o mercado que ela tem qualidade, ela tem governança, que ela tem melhores práticas, é óbvio que se eu tiver que escolher a empresa, eu vou escolher aquela. É isso aí. E quando a gente traz esse assunto da governança para a mesa, que é da qualidade, o nosso ouvinte, né, que às vezes é um cara muito ainda ligado à operação, ele começa a ver um mundo se descortinar na frente dele. Né? E é óbvio que não é você da qualidade que vai decidir que vai implantar governança na sua empresa, mas tem que estar preparado, que essa hora pode chegar, né, Yuri? E de repente o seu CEO, o seu gestor, ele está pensando nisso, os sócios estão olhando para isso, e se você tiver essa informação curada para entregar, como você deu o exemplo da Embraer, você, vai facilitar a vida da governança e você cresce enquanto profissional também. E esse ponto que você trouxe, Candice, que a gente busca, né, cuidar de toda a empresa, e você citou que você pensa no meio ambiente, será que é mão de obra escrava? A gente está falando dos famosos stakeholders, né, dos seguradores de bife, né, os stakeholders. Então, quando a gente fala desses caras, é engraçado que na formação do Celente eu vi os caras falando que Davos agora tá falando do capitalismo stakeholders. Eu até brinquei com a Moniz, com o Vanderlei, que eu falei, cara, a ISO 9000 fala desde 2000 desse negócio, né? Mas agora isso daí vai se misturando e a gente não vê mais uma separação. É óbvio que existem disciplinas distintas entre aquilo que a qualidade busca e a governança busca. Todas buscam a aprendizagem do negócio. É claro que uma ISO 9000 da vida está muito mais focada em qualidade do produto e serviço, mas para quê? Para o negócio continuar existindo, para o cliente continuar comprando. É essa que é a função de ambos, né? Para a melhoria contínua do negócio. Isso mesmo. E daí tem a ver até com o que o nosso ouvinte lá comentou, né? A qualidade está na linha de frente, né? Linha de frente do que é entregue para o cliente ali. Não tem como tirar. Como é que você vai falar assim, pessoal, vou implantar governança, agora não preciso mais de qualidade?
Ué, não faz nenhum sentido essa frase. Você vai entregar um produto pior, você vai... Não faz sentido. Significa assim, eu vou ter governança agora eu preciso mais ainda de qualidade, porque as informações chegam melhores, as coisas saem melhores. Então, falando de boas práticas ainda, então, esse alinhamento, né? Quanto menos a gente desintegrar as coisas, vocês falam até de uma liderança integral, né? Quanto mais a gente fazer as coisas, olhar para tudo como uma coisa só, mais sólida vai ficar a governança, não fica? Quando a gente integra mais? Correto, sem dúvida nenhuma. O processo é todo de integração mesmo, né? E quanto mais integrado, quanto mais alinhado, né, melhor vai ser para a organização inteira. Ninguém perde com isso, é muito legal. Antes da gente tá indo já para o encerramento, mas antes de a gente encerrar, porque o papo tá muito bom, eu queria que a gente trouxesse mais algumas boas práticas aqui de governança. Quais boas práticas que a gente pode trazer, pode falar aqui? Uma que eu acho que seria legal talvez falar é falar um pouquinho da renovação do conselho, Yuri. Bacana, esse é um ponto interessante, muito amarrado com aquela questão que a gente discutiu da independência do conselho, né? A gente recomenda, né, que haja uma oxigenação do conselho, né, a cada 3, no máximo a cada 5 anos. Né? Por quê? Né? Existe um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado desse conselheiro. Né? Então ele vai começar com uma entrega muito alta, né? E ao longo do tempo essa entrega tende a diminuir ao ponto em que não há um processo de renovação. Porque ele não é mais uma novidade na organização. Já não é uma novidade, né? Então, já é o momento onde vocês vão ter que fazer alguns ajustes para oxigenar o conselho, né? Não é que o conselheiro é ruim. A gente tem exemplos de conselheiros ótimos que ficam por um longo tempo, né? Mas é recomendável que haja essa oxigenação para que haja uma quebra do processo de dependência, né? E volta para o processo de independência. E para que a gente possa trazer novas ideias também. Isso. Porque se você já está há um determinado tempo ali, a gente já vai habituando com o que está acontecendo na empresa e o subconsciente da gente já vai se linkando e deixando de trazer determinado tipo de questionamento. Vai ficando amigo, né? Vai criando viés que a gente estava tentando evitar. Exatamente. Vai criando alguns viés. O próprio conselheiro, vocês vão perceber, ele vai pedir para ser renovado, porque ele vai perceber que ele já não está adicionando, né? Aí vamos dar um passo para trás, né? A função conselheiro, né, é uma função precedida de uma vida corporativa, né, de uma vida de propriedade de empresas, né, que foi vencida e que mudou de patamar, mudou o patamar da contribuição, né, muito legal falar disso, Yuri. Tudo que você recebeu, né, de volta para a sociedade. Então, você tem um outro comportamento e você percebe, olha, meu shelf life, né, o meu tempo de vida nessa organização, enquanto conselheiro, ele findou, porque eu deixei de contribuir. Ou seja, Yuri, o conselheiro, então, uma outra boa prática é não contratar o conselheiro que depende daquilo para viver. Super. Com certeza. Então isso é muito legal anotar, porque às vezes, né, você está ouvindo a gente e fala assim, pô, tem um mercado de conselheiros aí, e assim, a gente entende que tem conselheiro querendo se colocar, né, o que não terá, e eu acho muito bom a gente remunerar o conselheiro. Fica a dica, gente, não é barato, né, esses homens são bilionários, né, eles cobram uma grana boa, mas a verdade se o conselheiro depende daquilo para viver, ele pode cair na tentação de querer agradar. Né, acho que tem muito disso. O Yuri não falou isso, mas eu entendi isso quando a gente conversava hoje, da importância do conselheiro ser um cara bem resolvido do ponto de vista econômico. Ele não depende disso. Ele pode mandar você ir às favas a qualquer momento. É aí que entra aquela palavrinha propósito. Né? A gente vai ver que propósito, ele se alinha muito com esse movimento do executivo sentar numa cadeira de conselho. Ele tem um propósito que é continuar contribuindo, e ali ele consegue contribuir, às vezes, com mais de uma organização ao mesmo tempo. Mas e também a gente se lembra, né, que uma outra boa prática de conselho, eu vou lembrar agora das minhas aulas lá, é que o conselheiro não atende 25 empresas por mês, né? Ele atende entre 3, 4, 5 estourando se ele não fizer mais nada, porque uma outra boa prática que eu também vou falar que eu lembrei, Vanderlei, ponto pra mim, é que o conselheiro tem que receber os documentos da reunião com antecedência. E existe um preparo chega entre 6, 8, 12 horas para você ir para uma reunião. Você não vai para a reunião para perguntar o que está acontecendo. E olha que bacana, na hora em que a gestão, que eventualmente é convidada para essa reunião do conselho, eventualmente a gente vai trazer o head do financeiro, do comercial, e eles começam a entender
como traz assertividade e qualidade para a decisão. Você receber o material com antecedência, isso é uma boa prática que vai cascatear, inclusive, para a operação. Ou seja, a gente começa a trazer algumas questões de governança que nascem no conselho para o dia a dia da operação. O cara começa a observar que a reunião é mais produtiva, logo a gestão também melhora, porque a partir dali, minhas reuniões também, se o cara não lê o material, não vem opinar aqui, vai, né, sendo bem prático. Né? Eu vou trazer um ponto, anota aí com boa prática, né, que a função do conselheiro, a partir do momento que ele faz o dever de casa, faz a tarefa, estuda o material, né, tira as dúvidas com o ambiente executivo da organização antes da reunião, ele vai para a reunião preparado para fazer as perguntas certas, as perguntas que vão colaborar com o desempenho, a perpetuidade e a perenização do negócio da Forlogic. Muito legal. Esse põe aí como boa prática e cobra dos seus conselheiros. Isso é uma coisa... A gente está falando aí do nível de contribuição do conselheiro. O conselho, então, ele é avaliado? Essa é boa, hein, Vanessa? Nem sempre, mas deveria. Candice! Agora... Polêmico! Nem sempre, mas deveria. Uma boa prática, então, é avaliar. Que a boa prática é avaliar. A gente vai avaliar todos os colaboradores da empresa e o conselho também, porque aquela imagem do conselheiro que a gente tem do filme americano, né, engravatado, tomando uísque e fumando charuto, não é isso. O conselheiro está ali para entregar, para colaborar e tem meta, tem métrica, e aí cada empresa trabalha isso de uma maneira diferente, não tem receita de bolo, mas sim, tem que ser avaliado, porque senão, como é que a gente entende que esse investimento é de verdade um investimento e não um dinheiro jogado fora? Muito legal. E assim, quando você traz isso, hein, Candice, pra gente, vê como aumenta a responsabilidade, né? Você e a Muniz levantaram uma bola aí que, poxa, e não é porque eu vou ser avaliado, não. É porque a gente vai voltar no assunto que a gente falava hoje de manhã, que é outra boa prática. O conselho tem que ter meta, né? Justo. O conselho tem que ter meta. O conselho não tá aqui pra vir conversar, não é um bate-papo, né? Não é, já que não tem uísque, né? Então não é um bate-papo. Da mesma forma que a organização tem meta, o conselho também tem que ter meta. Então, num determinado momento do conselho, vocês têm que definir quais são os entregáveis desse conselho, né? No final do ano, para poder adicionar o resultado desses entregáveis no processo de avaliação. Olha que legal. O conselho precisa adicionar valor. Muito bom. Ele não pode ser um peso, não pode ser não é um custo, não é um custo. Jamais. Não é um custo. Então, ó, que legal. E a gente fala disso aqui acho que o nosso ouvinte vai falar, cara, tem que levar isso pro meu chefe, né? Manda o podcast pra ele. Manda o podcast. Você sabe que eu visitei um cliente que ele tava, não era cliente, era próximo ainda, uma indústria grande da área aeronáutica. E ele falou assim, eu vou te mostrar aqui. Ele abriu o celular dele, todos os podcasts que ele mandava pro chefe dele. Então assim, eu não sei se o chefe dele odeia ou me adora, mas ele fica mandando podcast. E sabe aquele cara que te empresta o livro e fala assim, você leu? Sabe? Então assim, ele vai lá tirar... Conta o que fala naquele capítulo. O que parte você gostou mais? E tem uma coisa que a gente não falou, né, mas acho bacana ressaltar. Não tem a hora certa que a gente determina para isso. Tem a hora certa para cada empresa, para cada... a gente precisa respeitar isso também. Não pode ser uma imposição, porque senão acaba não funcionando de verdade. A gente precisa ter a maturidade da empresa. Hoje a gente sabe que startup já está nascendo com conselho, muitas vezes, porque já entende-se a importância. Mas, de novo, não tem receita de bolo e não tem um momento que a gente define. É o momento daquela empresa, da maturidade, e é isso que faz com que essa transição para o conselho seja importante em termos de levar a empresa para próximos passos. Muito legal. É legal você falar disso, porque uma outra boa prática, então, para a governança corporativa é ela não ser forçada a ser implantada, ela ser buscada. O momento da empresa, né? É isso aí. Muito é o patrocínio dos proprietários. A gente tem que estar querendo, né? É muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Não é uma questão de tamanho de empresa, não é uma questão de faturamento só, é uma questão de maturidade. Muito legal. Muito legal, hein, Muniz? Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de boas práticas e um pouquinho sobre governança corporativa. Muito legal. Acho que a gente podia fazer um resuminho, você não acha? Vamos lá. Vamos pro resumo. Nesse episódio, a gente está falando sobre boas práticas de governança, né? E a gente começou ali falando um pouco sobre qual a diferença entre um conselho consultivo e um conselho de administração. O Yuri trouxe ele pra gente. A gente falou um pouco também sobre como está o movimento de implantação de governança no
Brasil e no mundo, é uma tendência. Aí o Yuri trouxe alguns gatilhos que podem startar esse movimento nas organizações. A necessidade de sucessão, a definição do processo decisório, a busca por inovação ou a perpetuação do negócio. E aí deve ter uma lista aí que a gente comentou um pouco sobre isso. A gente falou também das boas práticas de governança, que é o tema desse podcast, né? A gente falou sobre ter um conselho independente com diversidade. A gente falou de explorar o conflito de ideias para chegar no consenso. Então, exercitar o consenso também a relação da governança corporativa e a qualidade, o quanto que a qualidade contribui para uma governança corporativa assertiva. A gente falou da renovação do conselho a cada 5 anos, é uma boa prática. Não contratar um conselheiro que depende daquilo para viver, para evitar mesmo viés, e é isso que a gente falou ali em relação à independência. A gente falou que o conselheiro deve atender um número limitado de empresas, a gente falou um número mágico aqui, no máximo 5, né? O conselheiro deve receber as informações da reunião antes da reunião de conselho, para estudar, tirar dúvidas e então tornar as discussões mais assertivas. Falamos que a função do conselheiro é fazer as perguntas certas, aquelas que vão contribuir para a melhoria do desempenho da organização. O conselho é avaliado, isso é uma boa prática, porque ele precisa entregar valor. Esse valor está relacionado à meta do conselho, porque o conselho administrativo ou consultivo tem que ter uma meta, e que a gente precisa entender o momento da empresa para então decidir se vai estabelecer uma governança ou não. É uma coleção de boas práticas, hein, Moniz? Eu tô chocado, ela pegou tudo. Pegou, então, eu pago essa fortuna que ela ganha pra ela fazer isso. Tudo. Entendeu? Mas ela é demais, né? Parabéns, Moniz. Parabéns, Moniz. Anotamos, consegui. Palmas do Moniz. Consegui anotar, né, velho? Ela tava suando frio, babando enquanto a gente discutia, que ela tava tentando anotar. Ela tava quietinha de manhã, ela tava aprendendo assim. Não, mas a menina é um assombro. De ouro. É muito legal. E, gente, queria... Pô, Moniz, muito legal esse podcast, né, cara? Foi legal. Quando tem convidado é tudo muito mais fácil. Pode voltar semana que vem? Pode voltar semana que vem. Pode, volta. Eu já volto melhor. A Candice tá nervosa pra quem tá gravando com o Gil. É que nós somos celebridades, né, Moniz? Né? Sim, nossa, demais. Tem a Cornélia, hein? Não vai ser virtual, não. Aqui tem café. Mas eu queria... Pô, Yuri, Candice, queria agradecer pelo tempo de vocês. Muito legal. Pô, a gente terminou o trabalho aqui, né? E vocês cederam um pedacinho do tempo pro nosso ouvinte, pra nós, aqui, pra poder fazer o podcast. Queria agradecer ao ouvinte que veio ouvir sobre governança, né? Se você é um cara da qualidade, que não tem governança da empresa e ficou aqui até agora, é bom você saber que, muito provavelmente, pelas estatísticas, cada vez mais empresas terão conselhos consultivos e alguns de administração, mas cada vez mais a relação com o conselho vai ser comum entre membros da estratégia e da qualidade, porque isso está acontecendo. Então, parabéns para você que ficou até aqui. E se você tem um conselho consultivo já aí na sua empresa, é legal para você talvez sensibilizar a equipe e talvez entender aquilo que vocês estão chutando a bola para a linha de fundo, né? Que todo mundo erra, não é para crucificar ninguém. Talvez aqui tenha algumas boas práticas que você possa implantar aí. Moniz, se o cara quiser mandar um áudio pra gente, ele manda para que número? 43 998220077. Ele pode sempre estar em contato com a gente através do contato@qualicast.com.br. Ele pode entrar no site do qualicast.com.br. Ele pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Ele pode ver a gente no YouTube. A minha cara de bolacha está no YouTube. E as pessoas lindas que vêm aqui também, mas esse assombro que eu vos falo está lá, né? Mas eu sempre falo que isso é um podcast para ser ouvido. Quem quiser assistir tem todo o direito. Mas isso é um podcast para ser ouvido. E eu queria deixar os contatos de vocês. Agradecer o Celint, né? Se for contratar um treinamento de governança, recomendo muito o Celint. Se for contratar uma consultoria, recomendo o Celint. Eu sou cliente do Celint. Eu espero que a gente tenha desconto agora, Moniz. Depois dessa propaganda, pelo menos isso, Moniz. Algum desconto a gente tem, porque a gente vende os caras. Os caras ganham dinheiro com a gente e nada, do nosso lado, nada. Não, eu prometo pensar. Olha aí, isso não é da minha alçada, então, respeitando governança, eu vou deixar pra quem entende. Mas eu acho que a hora que você levar isso pro conselho, você vai tomar pau. Do pouco que eu conheço, como CEO, você vai levar burdoado do Vanderlei, mas tudo bem. Mas eu deixo levar. Eu troco seu nome
nome. Eu falo outro nome, talvez passe. Talvez passe. Muito bom. A gente tá... Mas eu queria agradecer, viu, Candice e Yuri? Obrigado pelo tempo de vocês. E para as pessoas encontrarem vocês no LinkedIn, como é que faz? Eu vou deixar o link aqui, mas procura Yuri? Yuri Cap. Cap, legal. Ou... Candice Gentil Fernandes. Candice, muito legal. Vou deixar o link na descrição do podcast, então vai estar aqui o LinkedIn dos dois. Ou entra no celint.com.br, né? Perfeito. Celint.net.br. Obrigado. Não tão perfeito. Não tão perfeito. Celint.net.br, desculpa, então errei, mas Você quer ver? O seu é forlogic.net.br. Não, só .net, viu? Errou também. Pronto, empatado. Empatamos. O Qualiex é qualiex.com, vai dar certo, tá? Não, paga essa parte. Não, eu vou deixar. Porque aqui é um podcast de integridade. Aqui a gente vai mostrar os erros. E eu me divirto demais, mas eu queria agradecer mais uma vez. Agradecer, amor. Parabéns, amor, pelo resumo. É sempre bom gravar com a Moniz. A Moniz eu adoro. Tamo junto. Tamo junto. Eu agradecer aos convidados e vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Uma frase de um cara que trabalhava muito com qualidade, mas que serve para essa discussão da governança que a gente está tendo, que é uma frase do Huram. Os membros de uma equipe vencedora lutam contra os seus concorrentes. Os membros de uma equipe perdedora lutam entre si. Huram, beleza? Valeu, até mais, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau.